tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com só justiça, mas como o sol na face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais um encontro online. Temos saudade do tempo presencial, mas entendemos a necessidade de fazermos os nossos encontros dessa maneira. Hoje nós queremos iniciar uma nova série chamada Dias de Lutas e Dias de Glória. Nós temos pensado que nós vivemos dias de lutas, mas nós não estamos ausentes dos dias de glória. Tudo está conectado. A gente precisa entender e talvez pensar sobre os dias de glória e sobre os dias de luta. Cada um tem um testemunho, um momento específico em que está vivendo, mas há algo que todos nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, seja pelo isolamento, seja por parentes que estão doentes ou situações financeiras em casa. Os dias de lutas estão presentes, muito mais perceptíveis do que antes. E talvez quando os dias de lutas aumentam, a gente pouco percebe a glória de Deus que ainda é real. A gente pouco percebe a soberania de Deus nos momentos de guerra. Talvez o barulho da guerra nos faz ensurdecer e não escutar mais a voz do Senhor. Nós temos um propósito com essa série. Nós queremos falar sobre as lutas.
Especificamente, nós vamos mencionar aqui Paulo nessa série, que passou por dias de lutas e entendia muito bem o que era viver a luta que tinha sido proposta, mas também ver a glória do Senhor nesse período. Inclusive, eu queria comentar uma coisinha antes de a gente entrar no nosso tema específico de hoje, sobre essa questão que você falou, por que a gente escolheu Paulo para falar sobre dias de lutas, ou dias, né, dessas dificuldades, é que o chamado de Paulo é muito interessante, né? Quando Paulo é chamado, Jesus deixa bem claro, eu quero mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então a gente logo entende que a vida desse homem não seria fácil, e o próprio Jesus disse isso quando, falando com Ananias, disse, eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo nome. Por isso que Paulo é uma boa pessoa para a gente falar um pouquinho sobre dias de luta. Né? E a gente quer fazer hoje, né, nós vamos ter 4 domingos, hoje o título desse domingo é Viver Intensamente e Terminar Bem. O que nós queremos falar com isso? Falar um pouquinho sobre propósito de vida. Essa intensidade não tem a ver com correrias, não tem a ver com muitas coisas, ou esse frenesi que até a parada da pandemia nós estávamos vivendo, que todo mundo queria fazer tudo, e não é isso, mas é uma vida baseada em propósito, uma vida onde você sabe por que vive. E nós queremos conversar um pouquinho sobre isso, e queremos falar sobre terminar bem. Na verdade, nós queremos falar sobre morte, que ela sim tem estado, como ele mesmo falou, o Romildo falou, muito mais próxima de nós do que até então. Ela sempre esteve por aí, mas parece que agora, no nosso imaginário, ela está mais perto. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso, a partir de alguns textos que nós temos de Paulo. Romildo, lê aí para nós então, Filipenses no capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler até o 26. Versículo 20 então de Filipenses diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Eu vou ler também Hebreus, no capítulo 11, versículo 35 em diante, diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Até aqui. Bom, a gente vai iniciar um bate-papo aqui. A gente tem algumas coisas interessantes a serem tratadas aqui. Talvez por informação. Filipenses é uma carta recheada de alegria de Paulo. Por outro momento, a gente percebe que Paulo não se demonstra só alegria, ele fala de morte.
E antes que a gente entre propriamente dito na questão da morte, o interessante é que Paulo fala da morte como se tivesse uma ponta de sorriso no rosto, como se não houvesse uma preocupação quando ele fala de morte. Normalmente nós, quando estamos em família e alguém toca no assunto de morte, baixa aquela depressão automática, né? A gente fica com aquele negócio pensando, por que estamos falando disso? Tem tantas outras coisas para falar. Paulo fala de morte dentro de uma carta que está recheada de alegria, mas a gente primeiro vamos tentar entender, talvez, a alegria de Paulo dentro dessa carta. Só uma questão sobre essa questão dos filipenses, realmente a carta, se você vai estudar, né, você estuda também, os filipenses são os queridinhos de Paulo. Eu acho que de todos eles, os filipenses são os mais queridinhos. E óbvio, os filipenses realmente foram muito participativos no ministério de Paulo, né? É interessante ver que a alegria de Paulo não está em eles lembrarem da pregação dele. A alegria de Paulo não envolve eles falarem como ele fala. A alegria de Paulo está no fruto, os frutos que essa comunidade vai dando no ministério. Você percebe que é fruto palpável, não é uma falácia, não é um perfil de redes sociais, é algo real. Eles se tornam imitadores, né? Exato. A gente percebe que em várias vezes Paulo ele menciona como eles estão fazendo aquilo que Paulo também fazia e sofrendo aquilo que Paulo sofria, como se eles tivessem realmente entendido que precisariam olhar para a vida de Paulo como um modelo de fé e seguiram isso, né? Exato. Bom, é interessante que a carta de Filipenses, ela é escrita para essa igreja cuja qual foi fundada na segunda viagem de Paulo. A gente vai ver esse registro lá em Atos 16, quando todo um momento específico, né, um relacionamento que Paulo tem com essa igreja profundo, nasce de uma prisão que antes aconteceu na própria cidade de Filipos, quando ele estava com Silas. E a cidade de Filipos é uma cidade um tanto quanto complexa. Primeiro porque é uma grande cidade. Para a época ela tinha um poder econômico muito grande, de toda a província da Macedônia. Filipos, ela tinha, além de ter um porto próximo, ela tinha extração de ouro, e ela era uma colônia romana. Então, o que predomina dentro de Filipos não é uma cultura do resto da Palestina, da Macedônia, e sim uma cultura romana. No meio do negócio tem uma colônia romana, que isso não ajuda os cristãos, na verdade dificulta os cristãos na teoria. Porque o que a gente percebe na prática em relação a Filipenses é que eles, até mesmo as dificuldades de viver em meio a um povo romano, ajuda eles a levar o evangelho com muito mais intrepidez, ousadia. E isso é uma das coisas que alegra Paulo também, né? Mas eu acho que para você entender bastante esse contexto, é uma coisa que a gente deixa aqui. Procurem conhecer um pouquinho isso, todas as leituras que se façam, conhecer um pouco da história do livro que você está lendo. Isso é uma coisa importante, né? A gente queria só dar uma pincelada para você entender mais ou menos por cima o que nós estamos falando, mas é interessante. Vamos entrar nos nossos assuntos aí, então. Sim. São bastante coisa bem legal que a gente tem para falar. Bom, primeiro Paulo, ele tem uma expressão de alegria dentro desse povo da carta de Filipenses, da igreja de Filipenses, e essa alegria vem pelos frutos, como a gente mencionou, mas só que Paulo está preso, e pelo fato que Paulo está preso, que alegria deveria ter ele nesse período. Primeiro porque ele está preso injustamente. Ele não é um bandido que matou ou que roubou. Ele foi preso porque ele anunciou libertação em Cristo. Ele foi preso porque ele se coloca como servo. E, na verdade, inclusive, no início da carta, ele se coloca literalmente como servo, que, na verdade, na tradução correta seria escravo e não servo. Ele se coloca como escravo e ele está disposto a sofrer o preço de ser escravo de Cristo, né? Essa preocupação de Paulo, aliás, essa alegria de Paulo não tira dele
o fato de que ele poderia morrer em pouco tempo, que essa prisão poderia não durar muito tempo. Ele se alegra, inclusive motiva a igreja dizendo que eu quero ver vocês em breve. Eu creio que em breve, para a alegria de vocês, eu quero estar com vocês. É mais importante para vocês, porque para mim, na verdade, o lucro é estar com Cristo. Mas essa alegria dele não anestesia a possibilidade dele ver que é real. A morte está batendo na porta e é algo real, né? É interessante, né? É até confuso quando a gente, se você olhar e ler ali a partir dos versículos 12 em diante, quando ele vai falar sobre a prisão dele, e ele depois vai falar sobre o fato de é confuso de entender Paulo, porque ele fala como se tivesse indo até morrer em certo momento, e depois ele fala com uma certeza absurda de que ele seria livre, né? E aí a gente vê também, claro, que é uma questão, eu acredito, uma questão da própria ação do Espírito Santo, né, confirmando coisas no coração, que é o papel do Espírito Santo, né, de dando essa certeza. Ele diz, há uma possibilidade, ele sabia disso. Humanamente, ele olhava, é óbvio, eu estou preso aqui para ser julgado, e que por um tribunal injusto, eu já estou preso de forma injusta, por que eu não posso morrer? Mas de repente ele encontra dentro de si uma certeza, no meio daquilo ele encontra uma certeza que diz, não, mas eu vou ver vocês de novo, com certeza eu vou sair disso, e eu vou ver vocês de novo. Então isso é um negócio até esquisito, assim, como é que ele não sabe, ele não é um cartomante, ele não fica com uma bola de cristal, mas ele tinha o Espírito de Deus que o direcionava a entender também que, por exemplo, que ele diz mesmo em Atos, que em cada cidade que ele entrava, o Espírito lhe garantia algemas e prisão, sofrimento. Então, se ele garantia sofrimento, também garantia livramento. Então isso é uma coisa interessante, né? Ter essas duas dimensões no meio do sofrimento do Paulo. Ele está lá preso, entendendo que pode morrer, mas com uma certeza profunda de que ele vai viver. Isso me faz pensar o seguinte: se nós estamos trabalhando hoje, viver intensamente, para terminar bem, quando nós vemos as histórias da vida de Paulo, incluindo aqui no momento que ele está preso, não é o único momento que ele está preso, nós percebemos o seguinte: Paulo, quando vivia algo, ele vivia algo intenso. Até mesmo ser jogado dentro de um cárcere, ele vivia aquilo de forma intensa. Como seria, na verdade, não viver de forma intensa, né? Quando a gente está passando por momentos de lutas, e a gente se pergunta, o que é que Deus vai fazer na minha vida, no meu caráter, diante dessas batalhas, né? Ou a gente decide talvez não viver intensamente essa luta. E a gente para dizer, eu devo ter pecado lá no final e Deus me permitiu. Não, é uma fatalidade esse negócio, eu não mereço isso, né? Eu preciso, na verdade, a gente coloca, a gente tenta voltar atrás e pensar onde foi que eu errei para cair nessa desgraça, né? Ou a gente acha que o sofrimento é simplesmente uma consequência de uma culpa, ou a gente acha que é um fatalismo, e Deus nunca entra nessa história. Porque parece que às vezes sofrimento não é uma coisa que Deus causa, ou que Deus causa, não vou dizer que Deus é um Deus sarcástico, um Deus cruel, não, mas como se Deus não usasse o próprio sofrimento que nós passamos para os seus propósitos. Então aí que está a intensidade do negócio. Como é que se vive intensamente o próprio sofrimento, né? Eu acho que é aí que a gente tem que entender a questão da intensidade. Não tem a ver com talvez tanto fazer um poema fúnebre por causa do seu sofrimento, ou sei lá, ou qualquer coisa desse tipo, mas tem a ver com entender propósito. Eu acho que primeiro, e aí que entra nossa conversa, né, aí que nós chegamos à conclusão de tratar sobre isso, entra primeiro a questão de propósito de vida. Para que eu vivo? E depois entender que mesmo o sofrimento tem propósito diante de Deus.
E aí que, às vezes, nós, como cristãos, a gente falha um pouquinho, a nossa fé é meio vacilante. Porque quando Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, a gente cita isso, gosta de falar isso romanticamente. Mas quando chega o momento do sofrimento, a gente parece que não... A gente até lembra do versículo, mas não quer nem citar ele, porque não consegue ver bem algum naquele raio daquele sofrimento que você está passando naquele momento. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho a visão para dentro do sofrimento. Esse é o grande problema do sofrimento. O sofrimento distorce a nossa visão. Então, manter visão acurada, manter a visão sadia, de primeiro, entender, porque eu estou sofrendo, isso não mudou o meu propósito maior. E nós já vamos falar sobre isso um pouquinho, né? E segundo, porque eu estou sofrendo, os propósitos de Deus em permitir o sofrimento não mudaram. Deus ainda tem os seus propósitos. E eu preciso entender isso, né? Acho que são coisas importantes. Exatamente, quando a gente tem uma convicção, quando a gente se relaciona e conhece esse Deus profundamente, a gente descobre que depender de Deus e Deus prover as nossas necessidades não interfere em eu ter uma condução, eu ter uma casa própria, e eu ter um sorriso de orelha a orelha. Não é esse o modelo de trabalho de Deus, né? E a gente parece que condiciona Deus. E uma questão do sofrimento, André, é que a geração de hoje, de forma muito mais intensa, tem uma extrema dificuldade com o sofrimento. Muito mais intensa, eu diria, porque Porque o objetivo, e aí eu acho que, né, olhe para o propósito, né? Sim. Qual é o propósito dessa geração? Se a gente for perguntar, o que você quer da vida? O que você acha que eles vão responder? Pois é. Pensa comigo, uma criança que é criada com tudo na sua mão, onde ela um pai que dá tudo e não permite ela ouvir o não, no futuro, que tipo de profissional vai ser essa pessoa? Ao momento em que um chefe diz não, ao momento que o cônjuge diz não, ao momento que alguma coisa na vida expressa algo do qual ele não aprendeu a lidar com isso. A gente não sabe lidar com o sofrimento, e a gente não está dizendo que viver com Cristo é viver na base do sofrimento, mas viver com Cristo, a gente tem que estar ciente que se o próprio Jesus disse, tenham bom ânimo, que inclusive ele diz, eu não oro para que Deus os tire do mundo, mas que vocês suportem esse negócio aí, né? O interessante é que se ele diz que eu venci esse mundo, ele está dizendo sofrimento, essa luta, há uma glória. E eu sou maior do que essa luta. Eu acho que sobre essa questão do propósito também, tem assim, por que hoje é tão difícil a gente suportar o sofrimento, tem a ver muito com por que se vive. Para mim, o grande Deus dessa era não tem a ver tanto com dinheiro. Dinheiro é só um que ajuda esse Deus. Tem a ver com ser feliz. E a ideia de ser feliz, porque a Bíblia fala sobre felicidade, de ser feliz, ser bem-aventurado. Mas o ser feliz na ideia de que eu vou ter uma vida tão boa, que praticamente não vou sofrer nada. E só posso ser feliz se for assim. Isso é uma utopia. Se na minha vida eu tiver coisas boas, mas vierem dificuldades, vierem momentos que eu tenho que cruzar vales e enfrentar coisas, isso não é uma vida de fato feliz. Isso é uma vida complicada. Então, esse Deus dessa era faz com que a gente tenha uma grande dificuldade de suportar sofrimento, né? Mas a gente pode entrar, talvez, um pouquinho, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como é que Paulo vê, então, o propósito, né? Eu acho que isso é interessante. Porque, assim, quando ele fala aqui em Filipenses 1:20, e ele fala sobre essa questão de ele estar preso, e de que ele está esperando qualquer coisa, ele está esperando que tanto viver como morrer, né? No meio disso, ele deixa bem claro por que ele não tem crise nenhuma com qualquer uma das duas opções. Ele não tem crise com continuar vivendo, alguns têm hoje. Nós temos problema que alguns estão
grandes crises com a vida. E não tem crise com a opção da morte. Então, nenhuma das duas. E ele diz assim, ao contrário, toda a determinação, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, não importa a opção. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando ele diz por que, ele dá o motivo. Por que ele não tem crise com a opção da vida e não tem crise com a opção da morte? Primeiro, porque não tem crise com a opção da vida, porque ele entendeu qual é o propósito. O propósito da vida é Cristo. Viver é Cristo. Então, isso é bem claro para Paulo. Ele foi tão impactado pelo encontro dele em Atos 9 com Cristo e pelo aquilo que transformou o coração dele e pelas revelações que ele recebeu depois do Evangelho, e foi tão impactado por isso que nada mais, ele fala bem no capítulo 3, versículo 20, nada mais tinha muito valor para ele. Né? Se a gente olhar ali no versículo 8, ele diz, tudo que ele viveu, ele disse, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. E no versículo 10 ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então ele deixa bem claro, cara, minha vida aqui, meu propósito de vida é Cristo. É ele que eu estou procurando, a ele que eu quero agradar, é a ele que eu quero obedecer, é os propósitos dele que eu quero cumprir. São os propósitos dele que eu quero cumprir. Ele deixa bem claro. Só que, ao mesmo tempo, ele deixa claro que esse viver para Cristo não é uma vida isolada do mundo, isolada das pessoas, isolada da sociedade, como se ele tivesse sido chamado para viver dentro de um quarto, orando e adorando a Deus como um monge ou qualquer coisa assim. Não. Ele deixa bem claro que o viver para Cristo é viver para as pessoas. E isso tem uma conexão direta com o que Jesus ensinou para nós sobre os 2 mandamentos, os 2 maiores mandamentos, né? Quando ele foi questionado sobre o maior mandamento, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Agora não me lembro quais os termos, mas depois ele diz, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então, Jesus deixou claro qual é o propósito. E uma coisa que às vezes os cristãos esquecem é que mandamento deveria ser o que guia a vida. Então, qual deveria ser as orientações básicas? Eu não digo que Deus vai dizer exatamente tudo, né, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, mas qual deveria ser as orientações básicas de um cristão? Os mandamentos de Deus, as linhas mestres dele. E quando Jesus fala, você vai ter que amar a Deus e vai ter que amar o próximo, ele já está dando as linhas mestras. É por dentro dessas 2 linhas que você vai andar, meu amigo. Porque fora dessas 2 linhas, não dá. É aqui que você vai ter que exercer a sua vida e o seu propósito está em cumprir essas 2 coisas. Amar a Deus e demonstrar esse amor a Deus amando as pessoas. E Paulo deixa bem claro quando ele diz, olha, eu gostaria de estar com Cristo, porque eu amo. E o meu desejo é experimentar a ressurreição e estar com Ele. Ele deixa bem claro na morte, né? Mas eu prefiro ficar por causa de vocês, filipenses. Isso que eu acho bonito. Ele disse, eu sei que é melhor estar com Jesus, mas eu quero ficar. Porque eu sei que se eu ficar, vocês vão ser edificados. Vocês vão ser abençoados com a minha vida ainda mais um pouquinho. Então, por causa de vocês, eu escolho permanecer. Olha que coisa mais linda, ele está dizendo, eu tenho um propósito. E o meu propósito de vida é obedecer a Cristo. E quero permanecer com vocês para amar vocês e abençoar vocês. Isso deveria ser o que norteia a nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente vê o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente lembra que a expressão de amor que nós temos para Deus, como a gente expressa isso, não estaria dentro da frase Deus eu te amo, mas sim nos outros mandamentos, que a obediência a esses outros mandamentos expressam o amor. E é óbvio que a gente percebe que são coisas elementares, esses outros mandamentos, né? A gente vê algo muito mais. Mas o interessante é que quando Paulo, por exemplo, observa a vida do povo em Filipos, ele observa muito mais do que a questão elementar. Ele observa, por exemplo, a salvação em ação. Porque Filipos era uma cidade
altamente comprometida com a cidade. A igreja de Filipe era uma igreja altamente comprometida com a cidade. Embora seu contexto, embora sua religião, embora o seu sincretismo, eles eram altamente comprometidos. E essa é a maneira com que eles vivem a salvação na prática. Né? E o interessante é que eles têm esse modelo em Paulo, que expressa na sua vida e deixa claro que até a sua morte não tira dele a prática da salvação, né? Sim. Eu acho que uma coisa que, falando ainda sobre propósito, é que quando a gente entende isso, né, ou, por exemplo, entende o propósito de Paulo e que isso, de certa forma, com certeza, né, ela é um direcionamento de propósito para a nossa vida, e como vai se expressar na vida de cada um, ela pode ser diferente, mas o propósito maior tem que ser igual. Exato. Então, o propósito, amar a Cristo, amar as pessoas e viver pelas pessoas, viver por Cristo, viver pelas pessoas, isso é inegociável. Uma coisa que eu entendo é viver para si e ser discípulo de Jesus não combinam. Não tem como. Ou você é discípulo de Jesus ou você vive para si mesmo. As duas coisas não dá. Jesus mesmo disse, se alguém quisesse segui-lo, deveria negar a si mesmo, tem a ver com abandonar o seu querer, tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz não é... Às vezes a gente toma isso muito para como sacrificar as suas próprias vontades. Não, tem a ver com morrer pelos outros. Para que Jesus morreu na cruz? Pelos outros. Tomar a cruz assim como ele é morrer pelos outros. Morre a sua vontade para você poder abençoar outras pessoas. É isso que ele está dizendo ali. Então, ser discípulo e amar e viver para si mesmo não combinam as duas coisas. E uma coisa que é interessante sobre morte, a gente vai entrar nesse assunto, né? Podemos já pular, é que o apóstolo Paulo só pôde glorificar Jesus e dizer que pode glorificar Jesus com a sua morte, porque glorificou Jesus com a sua vida. Porque se não tivesse glorificado Jesus com a sua vida, ele não glorificaria Jesus com a sua morte. Não tem jeito. Né? Isso é o viver intensamente para para poder acabar bem. O acabar bem não significa morrer em paz com a família. O acabar bem não significa... Se Deus nos der essa graça, sim, amém. Ótimo. Mas se a gente morrer sozinho, aí que tá, né? Se morrer sozinho numa cama de hospital com Covid, eu vou morrer para dar glória a Jesus ou vou morrer dizendo que desgraça de vida foi essa que eu sou crente e estou lá com Covid, morrendo sozinho. E o interessante é que não é só a vida de Paulo que expressa essa questão de viver intensamente e acabar bem. Paulo ele vai dar inúmeros exemplos, inclusive de corrida. Paulo não era corredor, mas ele gostava de usar o exemplo de corrida, manter os olhos fitos em Jesus, tira os olhos da plateia, mantém os olhos em Jesus e vai. Baixa a cabeça. Para chegar, né? Não é para ficar correndo que nem louco. Para chegar, né? É uma corrida que vai ser uma maratona, que vai durar muito tempo, enfim. Quando Hebreus fala isso no capítulo 12, ou então quando a gente vê no Antigo Testamento, né, a Bíblia dizendo, seja fiel, guarda os mandamentos do teu Senhor na tua juventude, para que quando você for um velho, idoso, você não se pergunte para que prazer tenho eu de continuar vivendo. Né? A gente guardar os princípios e valores que são inegociáveis ao longo da nossa juventude até a nossa velhice, ou mesmo que a nossa vida seja interrompida antes da velhice, não significa que nós não podemos acabar bem. O processo dentro da situação significa que Paulo ele não está olhando o seu fim, ou o seu possível fim, terminando mal, mas sim terminando bem, não por causa de uma certeza de que ele ia chegar lá na glória e ia ter uma coroa perfeita para ele, e queria ter um lugar de destaque no céu. O que é relevante para Paulo dentro dessa questão não é a certeza da salvação. Isso era algo que ele não precisava nem falar. A sua vida expressava isso. Mas e sim uma convicção que a sua prisão não fez com que o evangelho parasse. Isso é uma coisa interessante, porque na verdade, percebe que a prisão de Paulo, que poderia até resultar na sua morte, daria uma glória tão grande
a esse Deus, e na verdade ele morre como um bandido, talvez pelos olhos daqueles que foram alcançados pelo evangelho, ele morreria como um herói, um mártir, mas para a sociedade em geral, é só mais um que morre humilhado, né, tirado toda a sua dignidade por ser cidadão romano e preso daquela maneira. A gente já viu o episódio que ele expressa isso, mas na visão de Paulo, que conhecia a glória de Deus, a luta dele atingiria a glória certamente, porque a convicção dele de que Deus, a soberania de Deus não estava submetida à luta, mas sim a luta dele, a prisão e a dificuldade dele, o pouco que ele tinha, estava submetido à soberania de Deus. A gente não, se nós invertermos esses valores, se a gente não descobrir e não se relacionar profundamente com Deus a ponto de saber que a soberania de Deus está além, até mesmo se nós estamos dentro de um leito de hospital com Covid-19, aonde nem a nossa família pode estar perto, a gente está e fica literalmente abandonado, sozinho, e o máximo de contato que nós temos seria com médicos que vão ter ainda muito cuidado em se relacionar com a gente, e saber que até ali, no leito de morte, a glória de Deus, ela é certa. Né? E ela deveria se manifestar através da nossa vida. Eu acho que Exato. você falou assim, eu acho que não dá para dizer que Paulo não pensava na recompensa, porque ele falava muito. Sim. De, por exemplo, os sofrimentos de agora não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Mas ele não estava vivendo só com os olhos nisso. Ele estava vivendo com os olhos aqui. Exato. E a preocupação dele era cumprir a carreira. Essa era a preocupação dele. Não era só chegar lá, mas era cumprir tudo o que ele deveria cumprir aqui. Isso é uma coisa que eu acho complicado demais. Há cristãos que parece que botaram os olhos no céu e estão só vivendo, esperando chegar aquele dia, sem entender que deveriam cumprir a sua carreira aqui. Tem propósitos que Deus quer cumprir na vida de cada um, e a gente deve cumprir esses propósitos. Paulo chegou e disse, completei a carreira, guardei a fé. Que ele estava dizendo, cumpri tudo o que tinha ao meu alcance, lá em 2 Timóteo, né? Cumpri tudo o que Deus queria a meu respeito, agora sim a coroa está reservada. Então a preocupação dele está aqui, né? E não está só em receber a coroa. E tem gente só esperando uma coroa, só que vai chegar lá, a coroa parece que não vai estar lá, porque não se preocupou em correr aqui. Só viveu, não, eu vou na igreja, eu cumpro as minhas coisas religiosas e deu, né? Há uma linguagem dentro disso interessante, porque quando ele fala corri a carreira, guardei a fé, a linguagem é contínua, não é de passado, eu corri e pronto, guardei a fé numa mala. Não, enquanto eu corri, a fé esteve guardada, ou seja, ele não negociou princípios e valores diante da alegria ou diante da tristeza, né? E aí que tá. Então a gente parte para a morte agora, então. Sim. E é óbvio assim que é uma questão delicada, e a gente sabe que principalmente agora com pessoas, gente, eu li uma matéria sobre pessoas que morreram sozinhas. E deve ser realmente muito triste um negócio. Eu fiquei imaginando essas pessoas, os sonhos delas, pessoas que não eram tão velhas assim, pessoas que tinham 40, 50 anos, e relatos dessas pessoas. E como é triste isso. E por isso, nós também deveríamos estar preparados. Eu acho que a gente não quer tocar no assunto muitas vezes porque a gente não está preparado. Essa é a grande questão. Paulo viveu e correu o tempo todo na expectativa que ele pudesse morrer a qualquer momento. Tanto se você ler Atos, né? Você leu Atos lá, quantas vezes Paulo foi apedrejado, passou por isso, por aquilo, por outro, ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Deus o livrou e ele deu graças por isso, mas ele estava pronto. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante para o cristão hoje, mostrar a morte vai vir para qualquer um, a Covid vai pegar qualquer um, cristão ou não cristão. Isso a gente tem que saber. Agora, a gente deveria estar preparado. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente vive, eu até comentei contigo antes, né? A gente vive como pessoas que estão prontas, mas com as coisas colocadas numa casa e as suas coisas todas espalhadas na casa, certo? Não, a gente está pronto para a morte, mas a gente, na verdade, se a morte vier muito
muito de repente, não vai dar tempo de arrumar tudo e botar na mala e partir. Entende? O que a gente deveria ser, e aí Paulo deixa bem claro, as escrituras falam sobre isso, é peregrinos, andarilhos. Andarilhos são pessoas que carregam sua mochila nas costas, que tem tudo que eles têm na sua mochilinha, na sua maleta, que está pronta, e que se eles precisar dobrar à direita, dobrar à esquerda, subir ou descer, não importa, eles já estão prontos. E é isso que a Bíblia traz como figura para o cristão aqui. Cristão não deveria se apegar demais aqui, ao ponto de não viver preparado. Deve ser andarilho com mochila pronta. Eu posso morrer aos 36 anos de idade, eu sei disso. Se eu não estiver pronto, com a minha consciência pronta em deixar minha família, em deixar meu trabalho, deixar minha igreja, deixar os meus planos que eu ainda tenho, se eu não estiver pronto e dizer assim, se a morte vier agora, ela para mim é lucro. E é isso que Paulo fala, é lucro porque eu estarei longe dos sofrimentos daqui e vivendo a eternidade com o meu Senhor que me prometeu a sua presença plena, que é tudo que eu sempre quis. Se eu não estiver pronto, sempre pronto, ela pode me pegar de surpresa e eu não glorifico a Jesus quando morro. Não estou dizendo que a gente não vai para o céu, não é isso. Mas pode ser que ela me pegue e me abata. Ela me venha uma doença terminal, me venha e me abata, porque eu não estou pronto para ela. Porque eu estou muito enraizado aqui. Né? Isso é uma coisa que o cristão precisa cuidar, né? Os crentes. Um grande diferencial de Paulo é que os olhos dele, quando a gente fala sobre aqui, não envolve tanto uma questão material, embora envolva, mas a visão de Paulo ela era direcionada ao reino de Deus. E quando a visão do cristão está direcionada ao reino de Deus, você percebe que um carro é útil, mas ele é negociável. Você percebe que um emprego é uma ferramenta nas tuas mãos para que o evangelho chegue a outras pessoas. Mesmo que esse emprego não envolva uma igreja, se trabalhar numa igreja, você percebe que a sua família é uma grande ferramenta para que outras pessoas sejam alcançadas através de você, da sua esposa, dos seus filhos. Você percebe que a rua onde você mora é uma ferramenta. Quando a gente mantém, em suma, quando a gente mantém os olhos no reino de Deus, tudo ao redor se tornam maneiras das quais a gente vai vendo e percebendo como Deus vai me usar para atingir esse alvo. E até mesmo, e aí a gente precisa usar Paulo, né? E até mesmo a morte, ela não está fora do pacote. A morte, e talvez de forma muito mais intensa, como Paulo coloca, a morte ela é uma ferramenta grandiosa para que a glória de Deus seja expressada. E eu lembro de umas palavras de um homem que estava em estágio terminal e ele disse para sua família: se eu sobreviver, nós veremos a glória de Deus. Mas se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. É óbvio que ele estava falando de forma pessoal, eu vou ver a glória de Deus. Eu tenho a certeza, a convicção do que vem depois. Mas o interessante é que com certeza a família também veria isso pelo impacto que se tem dentro dessas palavras. Isso não se trata de se amar pouco e acreditar que é o fim mesmo, vai acabar mesmo. Não, se trata de uma convicção que existe a possibilidade de cura, sim, mas e se Deus não me curar? Existe a possibilidade de eu adquirir o coronavírus? Sim. E se eu adquirir e Deus não me curar, será que a minha família vai questionar aonde é que estava Deus dentro do processo? Será que eu sobrevivo até o final? Sobreviver até o final é interessante, né? Se Deus não curar, você não vai sobreviver. Não sobrevive. Mas será que eu me mantenho firme até o final? Porque uma coisa é a gente sentar nessa mesa e a gente dizer é real. A glória de Deus é real. Até mesmo diante da morte é real. Agora, e se ela bate na nossa porta, de fato? E não seria uma questão de não estar preparado, mas a convicção, ela de fato ela é algo pela qual a gente morre. Não é um achar que a gente negocia na primeira esquina. Convicções são coisas da qual a gente morre por elas. Então, no caso, eu acho que assim, a gente precisa
uma das coisas importantes nesse período é viver com convicção. Exato. Não só convicção, primeiro a convicção do seu propósito. Qual é o seu propósito de vida aqui? E aí a gente lembra de novo, né, as linhas mestras daquilo que Deus falou para a gente. O que Paulo mesmo mencionou da sua vida. Mas a convicção daquilo que está por vir. Certo? Essas coisas precisam direcionar a gente. Mas eu queria tocar num assunto bem rapidinho, porque eu acho que o nosso tempo já está acabando. É que, diante disso, quando a gente fala de morte, nesse sentido que Deus, até mesmo, Deus tem propósito com a morte dos seus, de que a gente deve glorificar Jesus na morte, isso a gente não está dizendo, por exemplo, que Jesus não sente isso. Que Deus não sinta isso. Um versículo bíblico que diz lá que aos olhos de Deus, a morte dos seus é preciosa aos olhos de Deus, dizendo que Deus se importa muito com isso, se condói disso. Então, por exemplo, Jesus mesmo, ele participou da morte, morrendo mesmo, e participou experimentando o sofrimento daqueles que viram morrer. Eu me lembro de João 11, só para citar, por exemplo, e é uma coisa muito bacana ver isso, né? João 11, quando Jesus estava lá, Lázaro morto, as irmãs, um amigo dele, as irmãs chorando, os judeus chorando, e ele chega diante do túmulo, e a primeira coisa que ele faz não é ordenar Lázaro sair de lá, é chorar. Ele faz isso não é para encenar para os outros, é porque ele estava sentindo o sofrimento das pessoas. Quando ele para o esquife lá do jovem morto, da viúva, né, que só tinha um filho, e para e manda ele voltar, é porque ele viu o sofrimento daquela mãe que agora estava desamparada. Então Jesus sofre com a morte também, mas ele não sofre por aqueles que se foram para estar com ele sofre por aqueles que ficaram e choram, né? Isso é que a gente tem que lembrar, que mesmo a gente dizendo que há propósitos nisso, que a gente deveria aprender a viver por convicções, não quer dizer que Deus é insensível em relação a isso. Não, muito pelo contrário, ele é muito compassivo e sabe muito bem quanta dor. Eu fico imaginando quanto Deus está chorando agora e quanto Deus está lamentando pela morte de pessoas por causa dessa pandemia. Não é uma coisa, não é só um dito, porque a gente acha que nós sentimos mais do que Deus. Muitas vezes. Nós sofremos mais do que Deus por causa da morte. Não, gente. Deus também sofre com o nosso sofrimento, muito mais do que nós. Ele sabe, ele é muito mais sensível nesse sentido do que nós, né? A gente tem que lembrar disso. E esse sofrimento, esse sofrimento de Deus, a gente percebe que ele não afeta quem Deus é, a sua postura, o seu amor por nós, e até mesmo a gente poderia colocar da seguinte maneira, então, André, Deus não está se divertindo com essa situação. Nós não somos uma peça de videogame para Deus, né? Deus não se diverte nem com essa situação de pandemia, quanto Deus não se divertiu quando o seu próprio filho esteve naquela cruz, quando o céu se rasgou, quando o véu do templo se rasgou, quando Jesus olha para cima e diz, Deus, Pai, porque me abandonaste, quando ele prova do peso do pecado da humanidade sobre si, Deus não estava se divertindo com isso, né? E a gente percebe que quando se tem pessoas, por exemplo, que estão agora nos assistindo, que estão passando por questões financeiras complicadas, ou acabaram de perder um ente querido, ou tem alguém da família com suspeita, é toda a preocupação que fica em volta da família, de nem sequer poder visitar essas pessoas, ou até mesmo alguém que talvez já tenha perdido alguém da família. A gente tem que entender que terminar bem essa história se envolve a conseguir confiar num Deus, a conseguir se apegar a um Deus de uma maneira profunda, a ponto de que nem a morte, e aí eu falando de um versículo bíblico, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso terminar bem não é apenas acreditar nisso, é viver isso no meio da luta. É viver intensamente essas palavras quando nós percebemos que não vemos a luz no fim do túnel. Terminar bem e viver intensamente é muito mais do que olhar para trás e ver quantas alegrias nós tivemos. Mas sim olhar para trás e ver que em meio às lutas eu
permaneci em pé, não por mim mesmo, mas pelo que Deus fez na minha história. E aí a gente vê o peso que tem de fato as palavras de Jesus quando ele disse que eu venci o mundo. Tenham um bom ânimo, não desistam. Eu não os tiro daí, mas eu os fortaleço. Talvez a gente, para encerrar, eu acho que a gente seria bom fazer um resumo bem rápido. Eu queria tomar essa parte, Sim. dizer assim, o que nós falamos aqui sobre propósito e sobre morte. Primeiro, eu acho que a gente pode falar, olhando para Paulo, propósito, viver por Cristo, viver pelas pessoas. Esse é propósito. Isso ficou bem claro na vida de Paulo depois da sua conversão. Fica bem claro dos mandamentos de Jesus, nos maiores mandamentos, viver por Cristo, viver pelas pessoas. A outra coisa sobre morte, que para Paulo era lucro porque glorificaria Jesus também, e era lucro porque haveria de dar a ele uma vida que era longe daqui, mas longe do sofrimento, mas perto do seu Senhor, que era tudo que ele queria. E essa esperança precisa nos acompanhar. Então nós precisamos viver como aqueles que estão prontos sempre, porque a morte pode alcançar qualquer um. Acho que esse é um bom resumo para aquilo que nós falamos aqui. A morte pode alcançar cristãos, não cristãos, e nós, como cristãos, deveríamos aprender a estar preparados, mochilas nas costas, e assim que o Senhor chamasse, a gente fosse, né? E então isso é uma coisa importante para nós aqui, né? Acho que nós poderíamos ter um momento de oração para encerrar essa mensagem, e para quem estiver em casa, a gente tem trabalhado esses temas que têm nos dado ferramenta nas mãos, mas a aplicação dele é uma questão pessoal. E eu queria que você acolhesse a palavra do Senhor no seu coração, de uma maneira que você consiga sobreviver a esse período de lutas, entendendo que a glória do Senhor não é diminuída conforme a nossa luta, mas até mesmo no último fôlego de vida, Deus é glorificado. Até mesmo o nosso sofrimento resplandece a glória de Deus. E dentro desse momento, você que estiver perto da sua família, se você tiver essa oportunidade de pegar na mão de quem está aí do seu lado e fechar os seus olhos, se colocar diante do Senhor, nós queremos falar com Ele. Obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade vai além do nosso sofrimento, e porque nós só podemos ver a Tua glória em meio ao sofrimento, em meio à luta, porque um dia o Teu Filho não desistiu, Ele foi até o final. Ele carregou os nossos pecados, Ele carregou, Senhor, aquilo que nos traria de volta à vida. Ele derramou sobre nós a sua graça, da qual, Senhor, nós vemos o nosso imerecimento. Deus, mas nós te louvamos porque essa graça é real. Nós te louvamos, Senhor, pelo exemplo desse teu servo, Senhor, chamado Paulo, que em meio a perder tudo, em meio à humilhação de ser preso como um bandido, ele, até mesmo o seu sofrimento, Senhor, apontava para Jesus. Até mesmo, Senhor, as suas lágrimas expressavam a tua glória, Senhor. Ensina-nos a viver profundamente isso, Senhor. Em dias de lutas em que nós percebemos que parece que a glória está tão distante, mas que a gente lembre, Senhor, que os nossos olhos precisam estar focados em um Cristo que morreu naquela cruz, que não desistiu, que continua em pé, vivo, que a morte não o venceu, e por isso, Senhor, nós sabemos que a morte também não pode nos vencer, mas nós estamos com Cristo que venceu essa luta. A força não vem de nós, a resistência não vem de nós, vem de Jesus, e nós sabemos, Senhor, que por Ti, Senhor, pelo Teu reino, nós podemos continuar a lutar, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque um dia Tu nos impactou, que a nossa vida e que a nossa morte venha a impactar outras pessoas nessa cidade, venha a impactar outras pessoas na rua onde nós moramos, no nosso emprego, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.